Se a sua mãe te mandar uma mensagem de voz pedindo para você abrir a porta e ela já estiver morta há 2 anos, o que você faz? Isso aconteceu com um cara chamado Rafael. E o que ele descobriu sobre aquele áudio vai fazer você conferir o WhatsApp da sua família hoje à noite antes de dormir. Fica até o final, porque o final dessa história não é o que você imagina. Essa é mais uma história da nossa série de terror baseada em relatos reais enviados para esse canal. Se você é novo aqui, esse é o episódio 27, mas você não precisa ter visto os outros para entender esse. Só sente, respira fundo e vamos começar. Rafael tinha 29 anos e morava sozinho num apartamento pequeno, no 3º andar de um prédio simples, num bairro tranquilo. A rotina dele era sempre a mesma. Acordava cedo, ia trabalhar numa loja de material de construção, voltava, jantava sozinho e passava o resto da noite mexendo no celular até dormir. E como em toda família brasileira, ele tinha um grupo de WhatsApp. O grupo se chamava Família Amada, com aquele emoji de coração vermelho no nome. Nesse grupo tinha ele, o pai, a irmã mais nova, uns tios e a mãe. Só que a mãe dele tinha falecido há mais de 2 anos. Um infarto, do nada, enquanto ela dormia. Ninguém esperava. Ela tinha 54 anos, fazia caminhada toda manhã, comia direito, não tinha histórico de problema no coração. Foi um choque para a família inteira. E mesmo depois de 2 anos, ninguém no grupo teve coragem de apagar o número dela. As mensagens antigas dela ainda estavam lá, salvas, congeladas no tempo. Um bom dia. Filho, Deus abençoe seu dia, que ela mandou um dia antes de morrer. Ainda parecia se você rolasse a conversa para trás. Era uma quinta-feira normal quando tudo começou. Rafael estava no trabalho, no meio da tarde, quando o celular vibrou. Uma notificação do grupo da família. Ele olhou de relance, achando que era o pai mandando alguma piada de WhatsApp, daquelas que só pai manda. Mas não era o pai. O nome que apareceu na tela foi o da mãe dele. Ele travou por um segundo. Achou que devia ser o pai usando o celular antigo dela, porque a família nunca cancelou o número, só deixou guardado numa gaveta como lembrança. Isso não era incomum. Às vezes o pai ligava desse número só para escutar o áudio de saudação que ela tinha gravado, só para ouvir a voz dela de novo. Ele abriu o grupo. Era um áudio. 8 segundos. Ele colocou o fone no ouvido, meio sem prestar atenção, ainda distraído com o trabalho. E a voz que saiu do fone era a voz dela. Não parecida. Não uma voz que lembrava a dela. Era a voz dela, exatamente como ele lembrava, com aquele jeitinho de puxar as palavras no final da frase que só ela tinha. O áudio dizia assim: Filho, esqueci minha chave de novo. Será que você pode abrir a porta para mim? Já estou chegando. Rafael ficou olhando para o celular por um bom tempo. As mãos dele ficaram frias, mesmo sendo um dia quente. Ele tentou pensar numa explicação lógica. Talvez fosse um áudio antigo, dos tempos em que ela ainda era viva, e por algum motivo o celular reenviou por engano. Isso acontece às vezes, né? Bug de aplicativo, essas coisas. Mas tinha um detalhe que não fechava. A frase mencionava de novo. Como se fosse algo que já tivesse acontecido antes, recentemente. E o áudio soava fresco, gravado num ambiente silencioso, sem ruído de fundo antigo, sem aquela qualidade de áudio mais baixa que os celulares tinham anos atrás. Ele decidiu ligar para o pai. O pai atendeu no segundo toque, com a voz cansada de sempre. Pai, o senhor mandou um áudio no grupo agora. Que áudio? Meu filho, eu tô no trabalho. Nem peguei no celular hoje. Do número da mamãe. Chegou um áudio dela pedindo para eu abrir a porta. Teve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, do tipo que pesa. Rafael, aquele número já foi desativado faz tempo. A operadora cancelou depois de 6 meses sem uso. Eu mesmo verifiquei isso ano passado, quando fui trocar de plano. Rafael sentiu o estômago revirar. Mas pai, o áudio tá aqui, no grupo, com o nome dela, com a foto do perfil dela. Filho, deve ser alguma coisa estranha do WhatsApp. Um bug, alguma coisa. Não fica pensando nisso, tá? Mas o pai não conseguiu disfarçar o medo na voz. E Rafael percebeu isso. Ele desligou o telefone e ficou olhando pro áudio de novo, com o dedo tremendo em cima da tela. Ele ouviu de novo. E de novo.
Cada vez que ouvia, tinha certeza absoluta de que era a voz dela. O jeito de respirar entre as palavras. A forma como ela dizia meu filho no final, quase cantando. Ele passou o resto do dia de trabalho distraído, olhando para o celular a cada 5 minutos, esperando que o áudio tivesse sumido, que fosse tudo brincadeira de alguém. Que alguém no grupo fosse aparecer dizendo desculpa, mandei sem querer. Mas nada disso aconteceu. Quando ele chegou em casa naquela noite, ele fez uma coisa que talvez não devesse ter feito. Ele decidiu responder o áudio. Ele gravou uma mensagem, com a voz tremendo, perguntando: Mãe, é você? Onde você tá? Mandou. O áudio foi entregue. 2 tiquinhos azuis apareceram. Visualizado. E não veio resposta nenhuma. Ele passou a noite sem dormir direito, revirando na cama, olhando para o teto, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Ele pensou em ligar para a irmã, mas não quis assustar ela sem necessidade. Pensou em ir até o cemitério no dia seguinte, só para ter certeza, só para ver o túmulo com os próprios olhos, mesmo sabendo que aquilo não ia mudar nada, porque ele já tinha ido no enterro, já tinha visto o caixão descer. No dia seguinte, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido, tentando se convencer de que era só um bug estranho, alguma falha de sistema, um número reciclado por engano pela operadora. Isso acontece, ele pensou. Números de celular são reciclados o tempo todo. Talvez alguém tivesse pego aquele número exato e por coincidência tivesse uma voz parecida e por algum motivo bizarro tivesse a mesma foto de perfil, o mesmo nome salvo. Só que no fundo, ele sabia que essa explicação não fazia sentido nenhum. Naquela noite, por volta das 9 horas, o celular vibrou de novo. Outro áudio, do mesmo número. Ele ficou parado, encarando a notificação, com o coração batendo forte no peito. Ele respirou fundo e apertou o play. A voz da mãe dizia: Filho, eu tô na porta. Será que você pode descer para me ajudar com as sacolas? Rafael sentiu um arrepio subir da nuca até a testa. Ele olhou para o relógio. 9 da noite. Ele morava sozinho, no 3º andar, e não tinha ninguém esperado para visitar. Ele se levantou devagar, foi até a janela da sala e olhou para a rua. Vazia. Só um poste de luz piscando ao longe e um gato atravessando a calçada. Ele voltou para o sofá, decidido a ignorar, decidido a não responder, não descer, não abrir porta nenhuma. Alguma coisa dentro dele gritava que aquilo não era certo, que aquilo não podia ser real, e que a pior coisa que ele podia fazer era interagir com aquilo. Ele apagou as luzes da sala, foi para o quarto e tentou dormir. Foi aí que a campainha tocou. Um toque só, curto, mas inconfundível. Ele ficou paralisado na cama, o corpo inteiro gelado. Ele contou os segundos em silêncio, esperando que fosse só imaginação, que fosse só o vizinho errando de porta, que fosse qualquer coisa menos que ele estava pensando. A campainha tocou de novo, dessa vez mais demorada. Ele se levantou com as pernas bambas, andou até a porta do apartamento devagar, sentindo o chão frio debaixo dos pés descalços. Ele parou bem na frente da porta, o coração disparado, a respiração curta. Ele decidiu olhar pelo olho mágico, e foi aí que tudo mudou. Do outro lado da porta, distorcida pela lente redonda do olho mágico, estava a mãe dele, perfeitamente viva. Com o mesmo casaco de lã que ela usava nos dias mais frios, o mesmo cabelo preso num coque baixo, o mesmo sorriso cansado de sempre. Ela estava carregando 2 sacolas de mercado, uma em cada mão, esperando pacientemente na frente da porta, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Ele quis gritar, mas nenhum som saiu da garganta. Ele ficou ali, grudado no olho mágico, olhando para aquela imagem impossível, tentando entender como uma pessoa morta podia estar do outro lado da porta, viva, real, esperando. E foi nesse exato momento que ele sentiu uma coisa estranha acontecer dentro da própria cabeça, como se uma parede tivesse se rachado, como se uma lembrança, enterrada bem no fundo, começasse a subir devagar. Ele lembrou de um carro, uma estrada molhada de chuva, uma curva fechada, o som de metal se dobrando, luzes piscando, vozes gritando o nome dele. Ele lembrou do próprio acidente, 2 anos atrás. Numa noite de chuva, voltando de um jantar na casa dos pais, ele perdeu o controle do carro numa curva e bateu de frente num poste.
Ele lembrou de tudo, num segundo só, como se um filme inteiro passasse na frente dos olhos. Ele não era quem tinha ficado esperando em casa por 2 anos. Ele era quem tinha morrido naquela noite. A mãe dele, que ele achava que tinha falecido de infarto, na verdade continuou vivendo normalmente, sofrendo, chorando, sentindo falta do filho que ela perdeu naquele acidente. E ele, sem entender, sem aceitar, ficou preso naquele apartamento, repetindo a mesma rotina todos os dias, achando que era ela quem tinha partido, quando na verdade era o contrário. Cada áudio que ele recebia dela, na verdade, era ele mesmo, de alguma forma distorcida, revivendo memórias antigas, eco de conversas que aconteceram décadas atrás, quando ele ainda era criança e ela pedia ajuda com as sacolas, quando ele esquecia a chave e batia na porta pedindo para ela abrir. A mente dele tinha trocado os papéis. Ele era o fantasma. Ele era quem estava preso. E aquela porta, aquele apartamento, aquele grupo de família no WhatsApp, era só um jeito da mente dele criar uma rotina, uma ilusão de normalidade, para não precisar aceitar que já não fazia mais parte do mundo dos vivos. A campainha tocou pela 3ª vez. E dessa vez, a voz dela veio de trás da porta, real, próxima, sem precisar de áudio nenhum de WhatsApp. Filho, você tá aí? Abre a porta para mim. Rafael colocou a mão na maçaneta, tremendo, sabendo agora exatamente o que ia acontecer se ele abrisse aquela porta. Ele ia finalmente aceitar a verdade. Ia finalmente deixar aquele lugar que não existia mais para ele há 2 anos. Ele girou a maçaneta devagar, e a luz do corredor entrou pela fresta da porta, clara demais, forte demais, como se aquilo não fosse mais um corredor de prédio, mas outra coisa completamente diferente esperando do outro lado. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois disso. A família de Rafael relatou, meses depois, que o número da mãe, aquele que estava desativado, voltou a mandar uma última mensagem para o grupo. Só um áudio de 2 segundos, com o som de porta abrindo, e depois silêncio total. Desde então, ninguém mais recebeu nada daquele número. E até hoje, ninguém no grupo teve coragem de apagar aquela conversa. Se essa história te deixou com aquele arrepio na nuca, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo episódio.